Seja bem-vindo ao nosso devocional todo de 40 dias, baseado neste livro aqui, ó, Uma Vida com Propósito, né? E aí você se pergunta assim, por que fazer esse devocional, né? Por que passar 40 dias falando sobre propósito, sobre a vida? Porque nós estamos encerrando mais um ano. E uma das coisas que eu mais presencio no meio das mentorias é aquele alinhamento de propósito, ou aquela falta de alinhamento de propósito. Uma pessoa que está convicta do seu propósito nesta terra, ela tem maior abertura para viver a sua vida intensamente e, por consequência, ter resultados extraordinários. E é por isso que eu decidi trazer para vocês essa palavra de propósito. E eu escolhi este livro porque ele é realmente uma conexão profunda com o que realmente é propósito de vida. Só que você vai entender toda essa história ao final dos 40 dias. Então, a cada dia você vai crescendo um pouquinho em maturidade sobre o que é o propósito da sua vida. E eu espero que você descubra o seu nesses 40 dias e fique mais perto de realizar, de concretizar, de criar vontade e criar ânimo em ti para que você realmente viva o seu propósito. E o seu propósito ele pode estar vinculado somente à sua família, somente ao seu trabalho, enfim, né? É propósito. E você vai descobrir mais no caminho. Nós vamos começar então hoje com o tema Você não é um acidente. E aí eu te deixo Isaías 44:2. Eu sou o seu Criador. Você estava sob meus cuidados mesmo antes de nascer. Deus não joga dados. Albert Einstein disse isso. Então é para você entender que você não está aqui por acaso. Mesmo que você muitas vezes pense que você foi um acidente, que você foi um infortúnio na vida dos teus pais, que você não foi planejado e que talvez você já tenha ouvido isso deles, né? Que você não foi planejado, que você é um problema, enfim. Estamos aqui para clarificar para você que a sua vida não é um acidente, que você tem propósito e que Deus te viu muito antes de você nascer, tá bem? Então, é sobre essa verdade que você precisa edificar a sua vida. Eu trago aqui um resumo do capítulo, né, para ficar mais prático para você, mas também indico que você compre o livro. A Bíblia diz que Deus é amor. Ela não diz que Deus tem amor. Amor é a essência e o caráter do Pai, de Deus. Não é transitório de tempo. Não é se eu quiser eu sinto, se eu não quiser eu não sinto. É ser, eu sou amor. E é por isso que ele nos incentiva a amar o próximo como a nós mesmos. Então, ame a sua vida em primeiro lugar. Ame a Deus sobre todas as coisas, ame a sua vida e ame ao próximo. Deus não estava só. Ele desejou criá-lo para expressar o seu amor. Ele diz: eu os tenho sustentado desde que foram concebidos e carregado desde o nascimento. Mesmo na velhice, quando seus cabelos se tornarem grisalhos, estarei cuidando de vocês. Eu os fiz e cuidarei de vocês. Ou seja, durante toda a sua vida você pode contar com Deus, desde pequenininho até a sua velhice. É um acesso. Se você acessar, você pode contar com Ele. Ele deu o livre-arbítrio pra gente, né? Então, quando nós decidimos nos aproximar, Ele está ali e Ele cuida da gente em tudo. Se não houvesse Deus, nós seríamos um acidente, a nossa vida não teria propósito, significado, não teria importância? Reflita sobre isso.
né, sobre a crença ou a descrença de que existe Deus. Então reflita sobre isso. Qual seria o significado da sua vida se não existisse um plano para depois, né? Não haveria certo, não haveria errado, porque o certo e errado ele só existe baseado, por exemplo, o que eu sigo, né? O que é certo e o que é errado está na Bíblia. Então, se está na Bíblia que é certo, é certo. Se está na Bíblia que é errado, é errado. Se está na Bíblia, é porque Deus a fez. Essa é a concepção, tá? Como que seria alimentado, então, este mundo, né? Haveria esperança pra gente? A gente sentiria esperança se a gente não tem propósito, não tem significado na nossa vida, não tem importância nenhuma, relevância nenhuma? Né? Qual seria a nossa esperança? Se a nossa esperança ela está no Senhor? Por isso, seu nascimento ele não foi um erro. Seus pais podem não ter planejado, mas Deus certamente o fez. Ele o aguardava. Ele foi o primeiro a pensar em você. Ele determinou cada pequeno detalhe do seu corpo, todas as características. Também determinou os talentos naturais que você possuiria e deu-lhe uma personalidade singular. Ninguém é igual a ninguém. Não tem ninguém igual a você. Você é único e exclusivo de Deus. Então, como que você vai olhar para si mesmo e dizer que você não tem valor e que a sua vida não tem valor? Não tem como. Você foi feito pelo amor de Deus. Ele deu o sopro de vida para você. A Bíblia diz: tu me conheces por dentro e por fora. Conhece cada osso do meu corpo e sabes exatamente como foi feito. Sabe tudo, absolutamente tudo. Todos os teus pensamentos, tudo que você coloca a Ele, tudo que você não coloca a Ele. Aquilo que você desejaria que acontecesse na sua vida, mas você não tem coragem de falar para Ele, de dizer: ó Senhor, eu queria que fosse assim, eu queria entender melhor a minha vida, eu queria entender qual o sentido da minha vida, qual o propósito da minha vida, por que eu estou aqui. Tudo Ele pode te responder. Basta você dar este passo. Todos os detalhes da vida foram exibidos diante de ti. Decidiu a hora do seu nascimento e o tempo de vida. A Bíblia diz: antes mesmo de o meu corpo tomar forma humana, o Senhor já havia planejado todos os dias da minha vida. Cada um deles estava registrado no seu livro. Ele decidiu, só que Ele também nos deu o livre-arbítrio, e isso a gente precisa estar sempre lembrando. Nós temos poder de escolha. Nós escolhemos se vamos nos cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa vida, ou se vamos nos afastar de tudo que é bom para nós e nos fortalece e nos afastar da presença de Deus também. Então Deus, Ele não deixou nenhum detalhe ao acaso. Ele não deixou aleatoriamente que eu nascesse brasileira, no estado do Rio Grande do Sul, lá na cidadezinha. Ele definiu a etnia, a nacionalidade, a cor do meu cabelo, a cor dos meus olhos. Ele definiu tudo. O pigmento da minha pele. Quais seriam todos os meus talentos. E aqui é muito interessante porque às vezes a gente não sabe todos os talentos que a gente tem, porque a gente deu ouvidos a muitas pessoas ao longo da nossa vida. E esses ouvidos que a gente abre para as pessoas, elas muitas nos tiram o prazer de conhecer os nossos talentos e de exercer os nossos talentos. Por isso que é tão importante a gente alinhar o nosso pensamento com o de Deus, para que a gente lembre de novo quais são os talentos que Ele já nos deu. O que a gente perdeu no meio do caminho? O que a gente deixou as pessoas levarem da gente? Deus, Ele tem um plano para criar você. E a Bíblia diz: dei
de um só fez ele todos os povos, né? Que nós começamos lá em Adão e Eva. Para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Ou seja, Deus definiu onde cada um ia habitar. Ele colocou lá Adão no lugar, Eva no mesmo lugar, e assim ele foi indo. E se você ler a Bíblia, você vai ver que ele sempre direcionou. Aqueles que estavam na presença dele, ele sempre direcionou. Vai para tal lugar, lá você vai possuir aquela terra. Vai para aquela outra, sai desse lugar, vai para lá. Então Deus, ele sempre está presente. E é como já foi dito aqui, ele está presente desde o início da sua vida até o final. Basta a gente estar alinhado, conectado com ele. A Bíblia diz, muito antes que ele estabelecesse os fundamentos da terra, isso tudo que vivemos. Ele já pensava em nós e nos escolheu como alvo do seu amor. E aí que ele decidiu, né? Fez toda a terra impecável, perfeita, para nos entregar. Para nos fazer completos e santos por meio desse amor. Ele projetou o meio ambiente desse planeta para que pudéssemos viver. Isso vocês devem ouvir, né? Muitos cientistas tentam entender como que tudo funciona para que nós consigamos viver aqui e da mesma forma não exista uma vida possível em outro planeta, né? Quantos, né, falam, estudam e buscam informações, mas está tudo aqui. Tá tudo pronto aqui. Aqui tá pronto. Aqui tá perfeito para que a gente consiga viver. Se tem problema aqui, foi a gente mesmo que criou com o nosso livre-arbítrio. Não é culpa dele. Mas há um Deus que fez por uma razão tudo. Assim sua vida tem significado profundo. Então, se ele fez cada bichinho que tem na terra, cada grão de areia, cada grão de terra, cada grama, por que é que você muitas vezes se sente menor do que algo? Isso eu quero que você reflita. Quantas vezes você tem se sentido menor? Não se sinta. Ele fez tudo isso e fez para você, para mim, para todos nós. É um acesso. Pegue esse acesso de volta para você. Assim, a sua vida ela tem sim um significado profundo. E descobrimos esse significado e o propósito divino somente quando tomamos Deus como ponto de referência da nossa vida. Se você colocar Deus como centro, como referência para a sua vida, Ele vai te dar o acesso e você vai entender tudo na tua vida. Você vai começar a lembrar dos teus traumas, dos teus bloqueios e você vai entendendo como que você construiu o que você construiu hoje de pensamento e você vai ressignificar tudo isso para que você siga o teu propósito de vida, tá? E eu queria que você ouvisse atentamente esses versículos aqui que eu vou falar para você. Romanos 12:3. O único modo de nos entendermos é pelo que Deus é e pelo que Ele faz por nós, não pelo que somos e pelo que fazemos por Ele. Nunca é pelo que eu sou e pelo que eu faço por Ele, que eu faço muito pouco. Olha tudo que Ele já entregou pra gente, né? Então, o único modo de entender é pelo que Deus é. E Ele disse que você é a imagem e semelhança dele, que você vai dominar sobre tudo nessa terra. Então, acessa esse trono que é teu. Isaías 44:2. Eu sou o seu Criador, você estava sob os meus cuidados mesmo antes de nascer. Se você estava lá antes de nascer, que dirá agora que você está aqui, você pode falar com Ele. Você pode orar, você pode buscar a presença dEle. Gênesis 1:27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Deus, ele deixou tudo. Se você começa a ler mais a Bíblia, você começa a entender que tudo que ele faz é perfeito. E ele tem sempre um plano e ele nos direciona conforme este plano.
Ele deu resposta para Noé, ele deu resposta para Abraão, ele colocou no lugar certo, ele tirou de um lugar, colocou em outro, deu a terra, tirou a terra, ele fez tudo. Estude a Bíblia e você vai entender mais sobre você, sobre a capacidade que Deus tem para te colocar e te tirar de certos lugares, ambientes e vida. Tá? E desejo que você faça essa reflexão, você se lembre, você grave isso, que você não é um acidente, que você tem um motivo para existir. Basta você descobrir qual é o teu propósito nessa vida. E ele é muito maior do que você pode imaginar, provavelmente. Porque Deus nunca faz nada ao acaso, Ele faz com intenção. Existem coisas que eu vivi na minha vida que são as portas que hoje eu consigo ajudar as pessoas a abrir. Você consegue entender? E em algum momento você vai ajudar alguém a abrir alguma porta. Quando você descobrir o teu propósito, quando você alinhar a sua vida com o que Deus espera que seja a sua vida. Ele tem uma vida 1000 vezes melhor do que a que você imagina que tem, dos planos que você tem. Eu dou certeza disso, porque a minha foi transformada e hoje eu vivo algo muito diferente do que eu pudesse imaginar e planejar. Então eu desejo que você descubra o seu propósito também nesta vida. Um beijo com carinho, compartilha com uma amiga, traga ela para esse devocional para ela ouvir essas palavras também e fortalecer o propósito dela ou entender e compreender qual é o propósito dela nessa vida. Isso com certeza vai ajudar ela em todas as áreas da vida dela. Até amanhã!